Oi, meu nome é Alessandra, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre perfeccionismo, sobre a gente abrir mão do controle e justamente por isso eu vou gravar esse vídeo sem roteiro. Vai ser uma conversa muito espontânea e eu espero que isso desperte algo em você, da mesma forma que despertou em mim quando eu me atentei a isso. Eu sou virginiana, naturalmente sou uma pessoa muito perfeccionista, tenho tendência de ser muito controladora e nos últimos tempos essa necessidade de ter controle sobre tudo na minha vida me levou a ter problemas de saúde. Eu desenvolvi um bruxismo por causa desse perfeccionismo, desse controle que eu queria ter sobre tudo. E só no momento em que o meu corpo me mostrou que não estava dando certo mais, depois de gastrite, depois de bruxismo, foi quando eu falei: não cabe a mim querer controlar tudo. Tem várias coisas que a gente não controla, como por exemplo as forças da natureza, né? A gente não tem como controlar o vento, a chuva, as marés. Isso são coisas que não tá dentro do nosso controle. A vida do outro, as escolhas do outro, também a gente não tem controle. A gente coloca expectativa nas coisas, né? Ah, eu quero que tal coisa seja de tal forma. E quando aquilo não sai do jeito que a gente gostaria que tivesse acontecido, a gente se frustra muito. E quando a gente abre mão desse controle, que a gente se permite só fluir com a vida, isso traz uma leveza tão grande para a nossa vida. Nos últimos tempos, a vida, o universo, Deus, essa energia, o todo, a forma como você preferir se referir a ele, me forçou a observar isso na minha vida, que estava demais, o controle, a necessidade de controle, estava demais na minha vida, o perfeccionismo me atrapalhando de agir, me atrapalhando de viver. Foi uma coisa que demorou tanto para eu poder enxergar. Eu só consegui enxergar isso no momento em que eu tive problema de saúde. No momento em que a minha gastrite atacou muito, que o meu bruxismo ficou horrível, foi o momento em que eu parei para analisar, porque não sei se você conhece a psicossomática, a linguagem do nosso corpo. O nosso corpo ele se comunica com a gente através de doenças. Quando nossa mente, nossa alma, o nosso espírito está doente, o nosso corpo fica doente também. E sabendo disso, quando eu vi a situação que eu estava, eu falei: é hora de mudar, ou então eu vou ficar cada vez pior aqui. E já chegou no nível que eu estava quase quebrando os meus dentes. E aí foi quando eu, ao invés de procurar uma terapia, fui para a escola de artes. Lá não é uma terapia, mas é muito terapêutico para mim. E no meu primeiro dia lá, no momento em que eu entrei na escola de artes, foi como se tivesse um botãozinho na minha mente e ele tivesse sido desligado de tudo aquilo que estava muito na minha mente, pressionando, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que agir de tal forma, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar dinheiro. E era tanto pensamento na minha cabeça que estava me travando. Por quê? Porque eu estava num perfeccionismo de eu quero fazer, mas eu quero que seja perfeito. Eu quero fazer, mas eu quero que seja do jeito que eu quero. Eu não abro mão de ter o resultado que eu quero. Eu não abro mão de, de que eu tenha outro resultado que não seja o que eu estou planejando. E esse perfeccionismo me levou a me travar, mas me travou nas ações, porque os pensamentos estavam a milhão. E foi o que me fez ficar até doente. Quando eu cheguei na escola de artes, que foi como se um botãozinho tivesse desligado isso da minha mente, foi quando eu pude pensar com mais clareza. Lá eu conseguia refletir e pensar assim: nossa, mas eu tô tão preocupada com coisas que. Será que se eu desligar o meu celular esses problemas vão sumir da minha vida? Eu acho que sim. Eu tava tão acelerada e agora que eu tô aqui, eu tô desacelerei, relaxei, tive tempo para refletir e perceber que a gente se apega muito nos resultados. Ah, eu quero chegar lá e eu quero que seja perfeito. E a gente esquece de viver o processo, de seguir o fluxo da vida, confiar em Deus, confiar no universo, confiar na energia, no todo.
Ele sabe de todas as coisas e a gente quer controlar, né? Ah, mas não, mas o meu jeito que é o certo. Tem que ser do meu jeito. Abre mão desse controle, sabe por quê? Porque quando a gente abre mão do controle é quando a gente se abre para as infinitas possibilidades que tem. Às vezes está na nossa cara e a gente não está enxergando. Por quê? Porque a gente está muito apegada a uma solução só. Não, tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, eu não quero. E aí, você se fecha para outra solução, outras infinitas soluções que poderiam acontecer, que poderiam ser bem melhores, mas você está apegado em uma coisa só. Eu lembro que teve um dia foi muito marcante para mim na escola de artes. Foi um dia que eu tive que fazer um desenho usando a técnica de luz e sombra. Eu já tinha feito o curso de desenho quase 10 anos atrás. E naquela época eu estava desapegada de resultados, eu só estava curtindo o processo, eu só estava vivendo e fluindo. E eu lembro que o meu resultado foi incrível, de verdade. Até hoje, um dos meus melhores desenhos eu fiz há quase 10 anos atrás, quando eu não estava preocupada com o resultado, eu só estava curtindo o processo. E esse ano, de novo na escola de artes, fazendo técnica de luz e sombra, eu estava muito apegada em como esse desenho ia ficar, eu estava apegada no resultado. Eu não estava vivendo o processo, eu estava querendo que ele ficasse perfeito. E quanto mais eu pensava, ele tem que ficar perfeito, mais ele ficava feio. E eu não estava entendendo por quê, porque eu pensava assim: nossa, eu fiz esse curso há quase 10 anos atrás, eu tinha muito menos bagagem do que eu tenho hoje e por que que antes o meu desenho ficava quase perfeito e hoje em dia o meu desenho tá ficando tão feio. E foi aí que, enquanto eu desenhava e pensava sobre isso, eu parei e falei assim: o que que eu fazia naquela época que agora eu não tô fazendo mais? Ah, naquela época eu tava só desenhando. Eu não tava nem aí para como ia ser o resultado. E já agora eu fico apegada em como vai ser o resultado. Nesse momento eu percebi que eu não estava curtindo o processo. Eu estava muito apegada ao resultado. E o problema de nós que somos perfeccionistas, a gente fica muito no plano das ideias. Eu quero fazer, mas eu quero que o resultado seja de tal jeito. E enquanto você não se sente 100% preparado, você não age e isso te trava muito. Fica o tempo todo esperando o momento perfeito para agir e esquece que o momento perfeito não existe. A gente vai descobrindo o caminho conforme a gente vai caminhando. Tem até uma frase que diz: dá o passo que Deus coloca o chão. E eu me lembro muito dessa frase em vários momentos em que eu tô muito apegada nas ideias, aquele controle de como deveria ser. Ah, mas eu quero que seja assim, tem que ser assim. Não, não tem que nada. A gente tem que soltar mais o controle, confiar mais na vida, na inteligência da vida, sabe? A inteligência da vida é algo inexplicável. A gente tem que soltar mais, confiar mais. Eu citei aqui algo que aconteceu recentemente comigo, em relação a desenho na escola de artes, mas isso acontece em tudo. Agindo contra esse perfeccionismo, eu criei um canal, eu tô postando mesmo sem saber, eu tô aprendendo, sabe? E isso é ir muito contra o perfeccionismo. É um passo importante, sabe? O desfecho da história do desenho foi: no momento em que eu percebi que eu estava querendo controlar demais como o desenho ia sair e que isso estava tendo o efeito contrário, que quanto mais eu queria que ele ficasse bonito e perfeito, mais feio ele ficava, foi quando eu falei assim: eu vou curtir o processo. Eu vou só curtir, vou só riscar aqui no papel e vamos ver no que vai dar. Incrivelmente, o meu traço ficou mais bonito. Incrivelmente, como se fosse assim, mágica, o meu desenho ficou mais bonito. E foi aí que eu percebi que isso serve para tudo na vida. É por isso que muitas pessoas falam: curta o processo, não foca tanto no resultado, você tem que aproveitar o processo. Eu já fiz muita mentoria, curso de motivação e eles sempre falam: para você atingir o seu propósito, você precisa curtir o processo, porque se você fica muito focado no resultado,
vai chegar uma hora que você não vai ter mais motivação, porque a sua motivação é o resultado e o resultado ele pode demorar para chegar. Então, que a sua motivação seja o processo e não o resultado. Abre mão desse controle, confia na vida. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Eu vou amar ter você por aqui. Beijo!